E para analisar os temas que marcam a atualidade, é meu convidado o Eduardo Silva. Eduardo, boa tarde. Olhando para estes últimos desenvolvimentos e sendo que dentro de sensivelmente 12 minutos o Eurogrupo vai reunir-se ou vai falar ao telefone para tentar ainda arranjar aqui uma solução para a Grécia, mas parece-te mais evidente agora e depois dos últimos desenvolvimentos que poderá mesmo haver aqui um acordo e até já se vai falando no cancelamento do referendo do domingo, embora há instantes Tsipras, antes do início deste programa, tenha falado ao país e referido que o referendo é para manter-se e apelando mais uma vez ao voto no não a estas medidas. Penso que não vamos ter para já um acordo. Penso que até que as posições estão-se a extremar um pouco. No Parlamento hoje Merkel referiu que não poderão existir negociações antes do referendo. Também referiu que não existiam bases para um diálogo sério. Portanto, parece-me que, embora haja aqui alguma especulação em torno desta conversa que vai haver daqui a pouco do Eurogrupo, será muito difícil chegar a qualquer tipo de acordo antes do referendo. Portanto, penso que não. E se no referendo o sim vencer, haverá eleições antecipadas? Bom, Ou terá de haver eleições antecipadas? há dois cenários, portanto, haverá novas negociações, esse será o primeiro ponto, e depois ou chegam a um acordo e vamos para um terceiro resgate, ou então não vai haver um acordo e aí voltamos ao mesmo. Portanto, aqui neste caso haverá provavelmente eleições e voltamos ao mesmo cenário de um terceiro resgate, que é de resto o cenário mais provável, ganho sim ou ganho não. Atendendo às necessidades Exatamente. de financiamento do país nesta altura. Eu vou pedir à realização que eu coloque precisamente a dívida grega, um gráfico com a dívida grega não caberia neste ecrã, mas ainda assim vemos um gráfico que representa a dívida grega, 323 mil milhões de euros, sendo que os resgates internacionais correspondem a 246 mil milhões e depois temos mais 11 mil milhões nos bancos gregos, em bancos estrangeiros apenas 2,4 mil milhões, obrigações pouco menos de 49 mil milhões e outro tipo de empréstimos, 10,5 mil milhões de euros. Ainda assim, eu chamava-te a atenção, Eduardo, e dos telespectadores, para o retângulo que vemos, ou o conjunto de retângulos que vemos do lado direito, que basicamente nos diz quem são os mais expostos, sejam países ou instituições, à dívida grega. E cá em baixo, o azul mais escuro, vemos a Alemanha, 56 mil milhões de euros, a França, 42 mil milhões, Itália 37, outros países da zona euro 34, onde está Portugal. E só depois é que aparecem, curiosamente, as primeiras instituições. O FMI 32 mil milhões, a Espanha 25 mil milhões e o Banco Central Europeu, apesar de estar exposto através do próprio Banco Central da Grécia, mas tem aqui 20 mil milhões de euros. Alguns cálculos feitos revelam que, a haver esse terceiro resgate, como tu defendes, Portugal terá que, desta vez, participar, não o fez no segundo, porque estava também sob resgate, mas desta vez poderá participar até 2,5%. Estamos a falar de quase 1.000 milhões de euros. É uma ajuda grega que não vem nada a calhar para o caso português ou para o governo português. Exatamente. Há uma grande indefinição nesse aspecto. Realmente estamos a falar da segunda maior montanha de dívida a nível mundial e eu até vejo aqui que há certos pontos que ainda nem sequer estão a ser contabilizados. Portanto, por exemplo, para manterem um superávit positivo, não têm estado a pagar a várias instituições privadas. Há aqui outras contas, como também já sabemos, os gregos são peritos aqui na contabilidade criativa. Portanto, se voltarmos atrás para 2009, basta referirmos na altura quando foram ter com o Goldman Sachs e perguntaram que ativos é que têm aí para cobrir aqui 100 mil milhões de dívida e na altura começaram a negociar com os swaps. Portanto, aqui penso que estes valores são os valores conhecidos, isto ainda será pior, no entanto... Sendo que Wolfgang Schäuble dizia uma coisa que me parece importante e se atendermos a estes últimos 5 meses, em que a economia esteve literalmente parada porque estivemos quase sempre em negociações sem qualquer tipo de solução ou de consenso, Schäuble dizia esta manhã, à margem dessas declarações de Merkel no Parlamento alemão, que a economia grega, e a tradução é mais ou menos esta, perdeu drasticamente desde que Tsipras chegou ao poder. Não necessariamente por causa do Tsipras, mas por causa de todos estes impasses.
Exatamente. Perdeu porque isto é uma questão de confiança. E o que é que eles perderam? Não conseguem recuperar os níveis de exportações, investimento, o desemprego que está cada vez pior, dívida relativamente ao PIB, a liquidez, principalmente nos bancos. Isto tem tudo a ver com um problema de base que existe na Grécia, que é, enquanto eles não perceberem que pagar impostos é uma questão de responsabilidade social, não irão ter aqui a confiança por parte dos investidores internacionais. E enquanto isso não acontecer, vão continuar com este problema, independentemente de qualquer solução que consigam aqui, entretanto, encontrar. E no curto prazo, Eduardo, estamos a ver as maturidades no mercado secundário a 2, 4 e 10 anos, e se olharmos principalmente para os 2 anos, ainda que estejam a sofrer hoje um alívio, à semelhança do que acontece também com as principais maturidades de outros países por causa desta aparente reabertura, estamos com um valor acima dos 38%. Isto é o reflexo mais evidente de que, a curto prazo, e nomeadamente até à maturidade de 2 anos, os investidores não acreditam que vá acontecer nada de, se é que podemos dizer desta forma, nada de bom. Ou seja, não vai haver aqui uma inversão da tendência dos últimos meses. Claro, exatamente. É exatamente isso que significa e também significa essencialmente que o que temos aqui é uma situação em que essencialmente podem dizer o que entenderem. Tsipras, neste momento, por exemplo, diz até ao povo que os depósitos estão garantidos, mas tudo isto parte de uma premissa bastante falsa que tem a ver com o facto de, essencialmente, se tivesse tudo seguro, os bancos não estariam fechados. Portanto, aqui, essencialmente, não irá haver aqui confiança nos próximos anos, não há aqui nada que possa acontecer neste momento, até porque, se formos a ver, a última proposta que eles referiam era para, por exemplo, fazer aqui um swap de dívida em termos da dívida que o Banco Central Europeu tem nas folhas de balanço, em que eles gostariam de retirar esses 27 mil milhões das folhas de balanço do Banco Central Europeu e passar isto para o Fundo Europeu de Estabilidade. Para quê? Para depois terem acesso ao quantitative easing e poderem se financiar a custos mais baixos. Isto significa que eles próprios sabem que não vão ter outro acesso a dinheiro de investidores internacionais e estão a procurar, dentro aqui da Europa, encontrar uma solução, embora seja... E também é uma forma de bater definitivamente com a porta ao Fundo Monetário Internacional, que tem sido o inimigo de eleição deste governo. Exatamente, e conseguiram isso. Neste momento já não têm nenhum acesso. A situação da Grécia alterou-se completamente, já não têm acesso nenhum aos fundos do FMI e agora tem que se voltar para a Europa, embora todas estas sugestões que eles, de certa forma, levantam, vão sempre bater contra o facto de termos que aprovar isto em vários parlamentos que dificilmente aceitarão. E é um país, Eduardo, que fica completamente, podemos dizer, se houver consenso, é um país que fica isolado dentro da zona euro. Isto é, assistimos a novos cortes de rating, a DBRS foi a última a colocar de triplo C em duplo C. Antes disso tínhamos tido a Fitch e a Standard & Poor's a cortar o rating, uma da República, outra dos 4 maiores bancos do país, e sabemos que depois, para recuperar estas notações financeiras é muito difícil, demora muito tempo, é preciso, como dizias, recuperar a confiança dos investidores e, portanto, daí esta minha questão. Mesmo que haja um acordo, que poderá passar também por esse acesso ao quantitative easing, a Grécia vai continuar a ser um país isolado dentro deste grupo. E quando digo isolado, porque Portugal, apesar de tudo, está no mercado, vai-se financiando, a Irlanda em situações ainda mais vantajosas e, portanto, a Grécia será esse tal caso isolado. Sim, e tem-se notado esse distanciamento até no discurso, cada vez mais se fala que mesmo que a Grécia saia, continuamos com 18 países que continuam comprometidos com o projeto europeu e aqui basta referir que esta mesma solução que apresentávamos era referida para um prazo de 60 anos, aliás, até era umas obrigações perpétuas sem juros. Na altura em que isto fosse pago, o próprio valor nominal já não teria nada a ver, porque com a inflação, obviamente, não faria sentido nenhum. Portanto, isto basicamente o que eles querem é uma saída em que haja um perdão da dívida. Mais um haircut. Já tivemos 2, haverá mais um terceiro. Poderá ser esse, e eu ouvi hoje também alguns analistas dizerem, a Grécia pediu 2 resgates, em cada um deles teve um perdão e agora quer um terceiro resgate e é à partida quase como se fosse uma premissa deste terceiro contrato, deste terceiro empréstimo, também já há aqui um haircut
à cabeça. Exatamente. Portanto, continuam, mesmo que disfarçadamente, a tentar procurar exatamente o mesmo e, essencialmente, novas discussões em torno de um terceiro resgate. Eles vão sempre insistir neste ponto. No entanto, há sempre a situação de que há outros países também com programas, como é o caso de Portugal, que, obviamente, também vão aproveitar sempre essas situações para tentar depois rever, e há sempre aqui uma certa relutância por parte da Europa para aceitar esse tipo de movimentações. Eduardo, só daqui por algum tempo é que vamos conseguir perceber o verdadeiro efeito em termos macroeconómicos, em termos de economia real, destes 5 meses de impasses. E vou pedir à realização que mostre aqui um outro gráfico. É uma previsão, um conjunto de previsões feito pela Bloomberg, sobre e como vemos no título, as economias que mais vão perder em 2015, e vemos ainda neste gráfico o terceiro país a contar de baixo para cima, a Grécia, e no caso da Grécia a previsão era de abril, portanto foi feita em abril, já lá vão alguns meses, nomeadamente 2 meses, mas ainda se previa aqui um crescimento de 0,9% este ano, e partia-se com aquele superávit primário que falavas há pouco. Mas este gráfico, nesta altura e na tua opinião, poderá estar já muito diferente 2 meses depois? Já, aqui claramente foi comprometida a posição grega. Volto aqui a falar, embora se fale muitas vezes do superávit positivo, tem a ver com um pouco de contabilidade criativa. São muito otimistas estas previsões e, essencialmente, o que eu vejo aqui é, principalmente agora com os bancos fechados, qualquer pessoa que queira consumir não vai consumir, vai esperar para ver o que é que vai acontecer, e o que vai acontecer é que isto vai se deteriorar ainda mais antes de poder melhorar, portanto, isso não há nenhuma dúvida. Enquanto houver incerteza, principalmente, e isto vai ter sempre um custo muito importante sobre a economia da Grécia. Portanto, sim, este gráfico já estará desatualizado e a Grécia estará numa situação muito pior do que estava no início do ano, quando entrou aqui, neste caso, o Syriza. Olhando para a carta que foi conhecida hoje e que foi enviada ontem por Alexis Tsipras aos credores europeus, em que dizia basicamente que aceitava as propostas da última sexta-feira, mas com algumas nuances, com algumas alterações. Em cima da mesa está, e segundo aquilo que consegui ler na carta que tenho aqui comigo, o IVA, terá que haver uma redução, um desconto do IVA para as ilhas, e fala-se em 30%. As reformas poderão passar de 65 para 67 anos a partir de outubro já e até 2022, salvo erro, e há ainda o fim do complemento de solidariedade para as pensões mais baixas. A questão que te coloco é como é que se consegue negociar depois de se apresentar propostas, serem rejeitadas, depois apresenta-se uma contraproposta a aceitar-se algumas coisas e depois os credores dizem que ok, isto não chega, é preciso mais, e depois volta-se a recuar, já não se aceita nada, vai-se para referendo, diz-se que não na resposta ao referendo, volta-se a ponderar o referendo, volta-se a mandar mais uma carta porque esta já foi a segunda, volta-se a apresentar soluções. Mesmo para os próprios credores é uma situação muito complicada. É porque, se formos a ver, não é a primeira vez que temos um princípio de acordo. Já temos visto estes princípios de acordo várias vezes. Aliás, já quase que não são notícia. Já quase que não são notícia. E teria de cair o referendo, teria de haver muitas variáveis que teriam que acontecer para isto realmente poder passar. Portanto, eu não acredito minimamente que isto seja uma tentativa real de se chegar a um acordo. Acredito que estamos ainda só a perder tempo à espera do referendo e penso que é isso que vai sair daqui a pouco, quando sair aqui as primeiras notícias depois da reunião do Eurogrupo. Portanto, continuas a defender que hoje vai continuar tudo na mesma e vai-se esperar por domingo. O que é que acontece na segunda-feira? E sendo que domingo é dia 5, dia 6, previsivelmente, ou dia 7 no máximo, segundo as indicações deixadas pelo governo helénico, os bancos reabrem, a Bolsa reabre. O que é que podemos esperar nessa altura? Certamente com efeitos diferentes em função do resultado deste referendo, mas que cenário é que podemos esperar, sendo que parece-te
que mesmo que a resposta seja sim, não vamos assistir a uma fuga e a uma queda dos mercados na segunda-feira, nomeadamente o mercado grego? Penso que sim, mas aqui será que os bancos vão abrir na segunda-feira? Porque neste caso até temos uma situação em que até fecharam o portão depois de deixar o cavalo fugir, aquela situação em que desde o início do ano que os gregos sabem que estão numa situação muito complicada e puderam ir retirando o capital gradualmente. Mesmo assim, há sempre a situação de as pensões que vão caindo. E vimos que hoje deixaram reabrir algumas sucursais para disponibilizarem dinheiro, nomeadamente para pensionistas, ou exclusivamente para pensionistas que não tinham multibanco. Exatamente. Agora pensemos, se ganham ou não, basicamente, com que premissas é que vão poder abrir os bancos na segunda-feira? Com que dinheiro é que vão abrir na segunda-feira? As pessoas vão fazer o quê? Vão chegar lá e vão querer levantar tudo o que puderem, retirar todo o capital que puderem do país. Portanto, será que eles vão abrir os bancos na segunda-feira? Essa é que é para mim a grande questão. E o mercado, nomeadamente a Bolsa Grega? Faz sentido acompanhar esse movimento de portas encerradas? Exatamente, acompanhará o que os bancos fizerem. Vai acontecer o mesmo com a Bolsa Grega. Muito bem. Eduardo, como sempre, obrigado pela tua análise neste fecho de contas.